Olá pessoal, vamos continuar então na nossa aula de estatística falando sobre mais alguns exercícios de média. Vamos lá. A tabela ao lado mostra o salário médio de trabalhadores de três cidades, A, B e C, que compõem uma região metropolitana. Determine o salário médio da região metropolitana se A, B e C têm o mesmo número de trabalhadores. Gente, se os três tiverem o mesmo número de trabalhadores, a média é simplesmente a média dos valores. Então, se a quantidade de cada um é a mesma que a do outro, de todos eles, você pode fazer simplesmente a média dos valores. Então, 530 mais 600 mais 700, a média simples. Então, a média ficou 530 mais 600 mais 700, dá 1830, que dividido por 3 dá 610. Letra B. A, B e C têm esses valores de trabalhadores. Então, você vai fazer a média, como eles têm valores diferentes, você vai fazer a média ponderada e esses caras serão os pesos. Então, a média vai ficar o A, o salário é 530, vezes o peso dele, que é 200 mil. Mais o B, que é 600, vezes 300 mil. Edi, esse tanto de zero aí, tem como fazer alguma coisa? Tem sim, calma aí. E o C, 700 vezes 500 mil. Tudo isso dividido por a soma dos pesos, 200 mais 300 mais 500, deu 1 milhão. Então, a média aqui vai ficar o seguinte, ó. O que você vai fazer? 1 milhão... Opa, tá faltando um zero aqui no 1 milhão. 1 milhão são 6 zeros. Então, você vai tirar 6 zeros de cada um desses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tirei 6 aqui, vai ficar 53 vezes 2. Mais, tira 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, ficou... Deixa eu tirar esse zero daqui, vou tirar o último aqui. 60 vezes 3. Mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficou 70 vezes 5. Tudo isso você põe entre parênteses multiplicado pela quantidade de zeros. 1 com a quantidade de zeros que você tirou. Se eu tirei 6 zeros aqui em cima, fica 1 milhão aqui em cima. E aqui embaixo, dividido por 1 milhão. Acaba que você corta os zeros. A média ficou 53 vezes 2, mais 60 vezes 3, 53 vezes 2, mais 180, que é os 60 vezes 3, mais os 70 vezes 5, que é 350, ficou 636. A letra C, ela fala o seguinte, ó, o A tem o dobro de B, o A tem o dobro do B, tipo, trabalhadores. E o B, e este, né, tem o triplo do C, então o B é 3 vezes C. Gente, o A ele é o dobro do B. Se o B é o triplo do C, o B é maior que o C. E se o A é o dobro do B, o A é maior que o B. Então, o A é o maior de todos, o B é o do meio e o C é o que tem menos. O que tiver menos, você vai chamar de N. Então, o B vai ficar 3N. Você pode chamar de X, de que fosse. E o A é 2 vezes B, ou seja, 2 vezes 3N, ou seja, 6N. Então, essas são as quantidades de cada um. Tá? Essa aqui era a manhãzinha para fazer aqui. Então, a média vai ficar o A, 530 vezes 6N, mais o B, que é 600, vezes 3N, mais o C, que é 700N, né? 700N. Tudo isso dividido pela soma dos caras, que é 6N mais 3N mais N, dá 10N. Então, a média deu 530 vezes 6, mais ali os 600 vezes 3, mais os 700, deu 5.680N, que dividido por 10N, corta o N com N, corta o 0 com 0, a média deu 568, tá? Essa aqui era interessante porque era algébrica, e eu sei que vocês às vezes têm algumas dificuldades com os algébricos, então estava aí. Um comentário que eu queria fazer é que repare que a letra B, o C, ele tem a quantidade, na letra B, o C aqui tem a quantidade de trabalhadores, seria a soma do A e do B. Então, reparem que a média, ela ficou 600 e pouco, né? Ficou aqui entre esses dois. Porque o C, como ele tinha muito trabalhador aqui, a quantidade era alta, o peso era alto, ele puxou a média aqui para perto dele. Na letra C, o A ele era 6N. Ele tinha 6 vezes o número de elementos do C e o dobro do B. O B e o C juntos dava 4N.
que era menos que o A sozinho. Então o A puxou muito a média para próximo dele, 530, então deu 668. Foi uma média mais próxima do A. Essas coisinhas fazem a gente, às vezes, conferir se a gente não errou alguma conta, tá? Como vai ser no próximo exercício? Olha, nesse exercício, o gráfico seguinte afirma a distribuição de tempo de serviço em anos dos funcionários de uma pequena empresa. Então, 1 ano, 8%, 2 anos, 26%, 3 anos, 45%, 4 anos, 11% e 5 anos, 10%. Qual é o tempo médio de trabalho? Bom, aqui eu quero a média, as porcentagens aqui vão ser os meus pesos. Então, é 8 vezes 1, mais 26 vezes 2, mais 3 vezes 45, mais 11 vezes 4, mais 5 vezes 10. Tudo isso dividido pela soma dos pesos, que são as porcentagens. Se você somar todo mundo aqui, vai dar 100%. Então, a média deu 8 vezes 1, 8, 52, 135, 44 e 50, tudo isso dividido por 100. A média vai dar 8 aqui com 52 dá 100, 60. O 135 mais 135 mais 44 mais 50 deu 289 dividido por 100. A média deu 2,89. Beleza? Então, repara que essa média aqui, ela ficou bem próxima do 3, né? O 3 ali que tinha maior peso junto com o 2 aqui, né? Ele quase o dobro aqui do 2, mas ele tinha um valor comparado com os outros. Então, a média tende a ser mais próxima daquele que tem o maior peso. Então, fez todo sentido, né? Como esses dois eram os maiores, a média ficou entre eles dois aqui, né? Então, essa era a nossa média. Mais perto do 3 do que do 2, porque o 3 ele tem um percentual maior, um peso maior, beleza? Gente, esse exercício aqui, muita gente não consegue observar que esse exercício aqui é um exercício de média ponderada. Eu tenho um grupo, a altura média é de 1,88 e uma quantidade de 20 atletas. 7 atletas têm 1,92, então 1,92 são 7 atletas. Qual que é a média do grupo? Esse exercício é só fazer a média aqui, ó, usando as quantidades como sendo os pesos. Então 1,88 vezes 20 mais 1,92 vezes 7 dividido pela soma dos dois, que é o 20 mais 7. A média aqui, o 20 mais 1,88 vezes 20, mais o 1,92 vezes 7, dá 50,34, dividido por 27, dá, peraí que tem alguma conta errada, 1,88 vezes 20, mais 1,92 vezes 7, dá 51,04, gente, que dividido por 27 vai dar 1,89. Como é que eu vi de cara que deu um valor errado? Deu 1,86, né, que eu tinha falado. 50,34 dividido por 27. Deu 1,86. 1,86, se as duas alturas aqui é 1,88 e 1,92, a média tem que estar entre esses dois. Não podia ser um valor menor do que esse. Então, a média deu 1,89. Tá vendo? Essas coisas vão ajudando vocês. Como o 1,88 tinha uma quantidade maior, um peso maior, a média foi mais próxima dele do que do 1,92. Tá vendo? Essas coisinhas são interessantes você ir vendo. Beleza? Vamos seguindo, pessoal. Mediana. O que é mediana? Escreva. Valor central. A mediana é o valor central. Imagina que você tem os dados 2, 1, 3, 3, 4, 5, 7, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. Esses são os números aqui que você tem. Qual que seria a mediana desses números aqui? A primeira coisa que você vai fazer é colocar em ordem crescente. Então, eu tenho aqui 1, eu tenho 2, eu tenho 1, 2, 3, eu tenho 3, 3, vai colocar os 3, tá? Se repete, você coloca quantas vezes repete. Tenho 4, tenho 5, tenho 5 e tenho 7. Eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 valores, coloquei em ordem crescente, tem 9 valores, né? O que não pode é fazer isso desse jeito.
O que não pode é você ter 9 valores e de repente virar 6, né? Virar 10, virar, né? Tinha 9, tem que ter 9. Eu sempre faço isso, eu sempre conto. O que vai acontecer? Se a quantidade de valores for ímpar, quantidade de valores for ímpar, você vai fazer o seguinte, n mais 1 dividido por 2. Nesse caso eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vai ser 9 mais 1 dividido por 2, que dá 10 sobre 2, que dá 5. Ah, então Edi, minha mediana é 5? Não. A sua mediana é o quinto termo daquela sequência que você fez. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, quarto aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto valor. A mediana igual a 3. Tá? A mediana seria igual a 3. Beleza? Vamos lá. E se for par, Edi, a quantidade de valores? A quantidade de valores, tá, gente? Não são os valores, não. A quantidade deles. Eu tinha 9 valores. Imagina que você tem aqui 2, 3, 4, 8, 11, 14, 15 e 11. 8 valores. Beleza? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar aqui, esses 8 valores. Aqui, ó, quando a quantidade for ímpar, você faz n mais 1 sobre 2. Quando a quantidade de valores for par, você vai fazer n sobre 2 e o próximo. Como assim, Edi? N sobre 2. Quantos são aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Primeira coisa é colocar em ordem, né, gente? 2, 3, 4, 8, 11, 11, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na verdade, deixa eu já deixar aqui a teoria para vocês. Média do n sobre 2 e o próximo. Média, deixa eu botar aqui direitinho, gente, depois o pessoal vai confundir. Da posição n sobre 2 e o próximo. Gente, vocês acreditam que eu gravei essa aula aqui? Na hora que eu terminei, eu olhei para o microfone estava desligado. O ódio que deu, gente. Então, média da posição n sobre 2 e o próximo. Então, aqui são 8 termos. Então, n sobre 2, 8 sobre 2 vai dar o quarto termo. Quarto e o próximo. Quem é o próximo? Quinto. Então, você vai pegar o quarto termo e o quinto e vai fazer a média dos dois. Então, eu vou pegar primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 8, mais 11 e vai dividir por 2. Sempre somos 2, divide por 2. Então, isso aqui dá 19 por 2, isso aqui dá 9,5. A mediana desse conjunto aqui de valores é 9,5. Só isso. Isso é mediana, pessoal. Beleza? Então, vamos lá. Moda. O que é moda? Valor que mais se repete. Bom, não tem muita dificuldade, né? Qual seria a moda desse conjunto de valores? Olha, o 2 repetiu 2 vezes, o 3 repetiu 1, 2, 3 vezes. Vou botar o 3 aqui de novo. O 3 repetiu 4 vezes, o 4 não repetiu, o 5 repetiu 2 vezes, o 7 repetiu 1 vez. Então, a moda seria 3. Não é a quantidade de vezes que ele repete. Ele repetiu 4 vezes, a frequência dele é 4, mas a moda é o valor, é o número que mais se repete. Comentários. Se você repara que o 5 repetiu 2 vezes, mas como o 3 repetiu mais, ele foi a moda, né? Agora é o seguinte, se você tem aqui
nesse caso, o 2 repetindo 3 vezes e o 3 repetindo 2 vezes. A moda seria 2 e 3. Pode ser dois valores a moda, não tem problema. Tá bom? A moda podem ser 2 valores. Agora, se você tiver aqui 2, 3, 4, 5, 7, 1, a moda não existe. Então, se não tiver ninguém que se repetiu pelo menos uma vez, não tem moda. Tá? Então, a moda podem ser 2 valores e a moda pode não ter. Tá bom? A moda pode ser que você não tenha a moda. E aí, é nesse caso aí, quando não tem repetição de nenhum valor. Beleza? Vamos para os exercícios. A tabela mostra a idade dos alunos matriculados no Centro Educacional Estudantil X em 2005. A média das idades dos alunos dessa escola em casos é aproximadamente. Então, me deu a tabela, ele quer a média das idades. Então, se ele quer a média das idades, a outra coluna é o peso. Se eu quero a média das idades, a outra coluna é o peso. Então, 2, a média vai ser 2 vezes 3, mais, sempre esse vezes esse vezes esse, 3 vezes 3, mais 4 vezes 5, mais 14 vezes 5, mais o 6 vezes 25. Dividido pela soma dos pesos. Inclusive, o exercício já deu a soma disso aqui pra gente, ó, 50. Então, não precisa nem colocar aqui. É a soma de 3 mais 3, 6 mais 5, 11, mais 14, 25, mais 25, 50. O exercício já tinha dado pra gente isso. Então, aqui ficou 6, mais 9, mais 20, mais 70. 6 vezes 25 dá 150, né? Vezes 2 dá 50, vezes 3 Tudo isso dividido por 50. A média, 6 mais 9, 15. Aqui, vamos fazer todo mundo aqui primeiro. 70 mais 150 dá 220. 240. 240 mais 14, 259. Dividido por 50. A média, 259 dividido por 50 deu aqui 51, 5,18. Vou até fazer as contas de novo. 6 mais 9 mais 20 mais aqui o 70 mais deu, gente, 255, né? Não sei de onde é que eu tirei isso aqui. 255 que dividido por 50 dá 5,1. Exatamente, tá? Beleza, gente. Pelo amor de Deus, não erra a conta igual eu não, vai? Um teste de matemática foi aplicado em 2 turmas. Esse aqui é igual o último exercício que a gente fez de média, né? Distintas de uma escola. A primeira com 40 alunos e a segunda com 20 alunos. Então, eu tenho uma escola, quando você coloca na tabela, fica fácil. Você fica igual o exercício anterior. Eu tenho alunos e eu tenho médias. Eu tenho notas, né? Notas. Eu tenho 40 alunos e eu tenho 20 alunos aqui. A média da primeira e da segunda foram 6 e 7. A primeira turma que tinha 40 alunos tirou média 6, a segunda tinha 7 alunos, tirou média, tinha 20 alunos, tirou média 7. Eu quero a média da turma, eu vou fazer a média ali ponderada. 40 vezes 6 mais 20 vezes 7 dividido pela soma dos pesos. Por que os pesos foram alunos? Porque se eu quero a média das notas, o peso é outra coluna. Então, aqui ficou 240 mais 140 dividido por 60. Isso aqui deu 380 por 60. Isso aqui corta o 0 com 0, dá 6, né? 380 dividido por 60 deu 6,33. 3333. Aqui é a letra B. Só confirmando as contas. 6 vezes 40 mais 20 vezes 7 igual dividido por 60. Beleza, tudo certinho. Beleza? Pega o jeito nessa questão aí. Ela é muito comum de cair. Seja a distribuição de frequência absoluta, a média da distribuição. A média da distribuição. Gente, quando tiver uma tabela de frequência, a frequência é o seu peso. Tá? Se liga nisso. A frequência é o seu peso. Tá? Então, aqui, ó, os valores 4, 8, 10. Então, eu vou fazer aqui, ó, 4 vezes 9, mais 8 vezes 10, mais 10 vezes 16, mais 12 vezes 30,
mais 20 vezes 35, tudo isso dividido pela soma dos pesos, que é o 9 mais 10 mais 16 mais 30 mais 35. 9 mais 10 mais 16 mais 30 mais 35. Deu 100, graças a Deus, que é um número fácil de dividir, né? Então deu 4 vezes 9, 36, mais 80, mais 160, mais 360, mais 700, dividido por 100. E como é que você fez as contas rápidas? 9 vezes 4, tranquilo, né? 8 vezes 10 é só acrescentar o 0 no 8, 10 vezes 16 é só acrescentar o 0 no 16, 12 vezes 30 é 12 vezes 3 dá 36, acrescenta o 0, 360. 35 vezes 2, 70, acrescenta um 0, 700. Então aqui ficou 36 mais 80 mais 160 mais 360 mais 700. Isso aqui deu 1.336 sobre 100, dividir por 100, por isso que eu falei, graças a Deus, que você volta só duas casas, dá 13,36, tem resposta, provavelmente a gente acertou. Beleza? Em um teste de estatística aplicado aos 50 alunos de uma determinada turma, foi obtida a média de igual a 1,8. Então, sabendo que o teste é valor igual a 1 ou igual a 2, as notas, a quantidade de alunos que obtiveram nota 2 de novo. Essa questão é a mesma dessa aqui, só que agora ele já deu a média. Eu tinha falado que a gente ia fazer uma questão dessa. Então, ó, eu tenho aqui alunos, e eu tenho nota. As notas foram 1 ou 2. Então, uma nota 1 ou nota 2. Eu tenho no total 50 alunos. Olha só, gente, eu tenho 50 alunos. Se X alunos tirar nota 1, o que sobra para nota 2 vai ser 50. Por exemplo, se eu tivesse falado para vocês que 10 tiraram nota 1, o que você faria para saber quantos tiraram nota 2? Você ia fazer os 50, menos os 10 daria 40. Só que eu não sei que é 10, eu sei que é X. Então, para eu saber quantos tiraram nota 2, é os 50 menos X. Você costuma fazer isso aqui, que isso aqui ajuda bastante. Muita gente coloca aqui X e Y, e aí não adianta muito. Você pode até fazer X e Y, chamar aqui de Y. E a gente sabe que o X mais Y dá 50, então o Y é 50 menos X, dá na mesma. A gente volta para o que a gente já tinha visto. Mas, se você já se acostuma com isso, você economiza um certo tempo. Beleza, então a média vai ser esse vezes esse, ou seja, X vezes 1, mais 50 menos X vezes 2, dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos é a soma desses dois, 50 menos X mais X, vai dar 50. Né? A soma dos pesos é a quantidade total de alunos que a gente tinha, que é 50. Então a média, o exercício falou pra gente que a média é 1,8, ele já deu a média 1,8, é igual a X, agora faz o 2 aqui, vai ficar 100 menos 2x sobre 50, o 50 passa multiplicando aqui o 1,8, então 50 vezes 1,8 dá 90, é igual a x mais 100 menos 2x, então 100 x menos 2x dá menos x, vou jogar o menos x para cá, fica mais x é igual a 100 menos 90, o x deu 10, se eu tinha colocado 10, né? Então o x vale 10, então isso aqui vale 10 e isso aqui vale 40. Quantidade de alunos que obtiveram nota 2. Quantos que obtiveram nota 2? 40. Beleza? Questãozinha bem interessante. Pouca gente consegue acertar essa questão, gente. Então, mesmo que você não sabia aqui agora, mas agora você já sabe. Então, vê, faz direitinho, refaz ela, porque você tem que acertar uma questão dessa na prova. Vamos lá. Ao calcular a média aritmética das testes de 3 turmas, o professor de Educação Física anotou os seguintes valores. Aí, de novo, uma questão de média. Ele quer a média das notas. Se ele quer a média das notas, a nota aqui ó, foi essa coluna aqui. Se ele quer a média das notas, a outra coluna é o peso. O peso é a quantidade, quantas pessoas tiraram aquela nota, né, no caso. Então, aqui a média vai ficar esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. 20 vezes 9, mais 40 vezes 7,5, mais 30 vezes 8. Dividido pela soma dos pesos, 20 mais 40, 60, mais 30, 90, que era a quantidade de alunos total que a gente tinha, né? Então, aqui 180, 90 vezes 2. Aqui, ó, como é que eu faço essa conta? 7,5 vezes 40. Eu faço 4 vezes 7,5, 7,5 vezes 2. O 4 é 2 vezes 2, então eu faço
O 7,5 vezes 2 duas vezes. 7,5 vezes 2 dá 15, vezes 2 de novo dá 30. E acrescenta esse zero que tinha aqui. Então deu 300 mais 30 vezes 8, 240. Tudo isso dividido por 90. Isso aqui deu 180 mais 300 mais 240, deu 720. A média vai dar 720 dividido por 90, corta o zero com o zero. A média deu 8. Beleza? Tranquilo, gente? Até aqui? Beleza, né? Então vamos lá, mais uma questãozinha simples, né? Só fazer as multiplicações e dividir pela soma dos pesos. A mediana dos valores. Opa, se é a mediana, a primeira coisa eu vou colocar em ordem. E vou mostrar um negócio que eu não mostrei para vocês lá em mediana aqui, ó. Tenho dois uns. Tenho quantos dois? 1, 2, 2, 2. Tenho 1, 3. 2, 4. Tô fazendo igual eu faço, tá, gente, na prova. Como eu faria na prova. São 2 5 e 2 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá certinho. Mesma quantidade que eu tinha antes, tem depois. Agora eu coloquei os dados em roll. O que é isso? Colocar em ordem. Pode ser tanto crescente quanto decrescente, mas a gente vai preferir aqui fazer sempre em ordem crescente. E aí, como eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, é uma quantidade ímpar. Quando é uma quantidade ímpar, eu faço n mais 1 dividido por 2 para saber a posição da mediana. Então, eu tenho 11 valores, mais 1 dividido por 2, dá 12 por 2. Eu vou pegar o sexto termo. Então, minha mediana não é 6. Minha mediana é o sexto termo aqui, depois que eles estão colocados em ordem. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Meu sexto valor é 4. Então, minha mediana é 4. Agora, repare, por que a mediana é o valor central? Repare que antes desse cara eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. E depois desse cara 1, 2, 3, 4, 5. A mediana é o valor central. Ela vai ter a mesma quantidade de valores antes e a mesma quantidade de valores depois. Beleza? Questãozinha bem interessante. Vamos lá. Sendo F e as frequências absolutas das classes medianas da distribuição é A. Então, ele quer A classe. Gente, esse exercício, ele é complicado. Então, presta atenção que eu não falei disso ainda com vocês. Eu vou mostrar para vocês agora. Mas antes disso, eu vou colocar aqui a primeira, segunda, terceira. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 classes. Quarta, quinta, sexta, sétima. Gente, eu tenho essas classes, primeira classe, segunda classe, terceira classe, quarta classe, quinta classe, sexta classe, sétima classe. As frequências absolutas são 25, 18, 10, 5, 9, 12, 15. Você vai fazer a frequência acumulada, tá? Esse é o passo para fazer mediana quando você tiver tabelas de frequência que forem intervalos assim. Mesmo quando não for intervalo, quando for tabela de frequência, você vai fazer desse jeito. Então aqui, a frequência acumulada vai ser 25. Eu vou estar fazendo na calculadora para a gente não errar nada aqui. 25 mais 18, 43. Eu vou sempre somando, todo mundo aqui para cima. Soma o próximo aqui, 10, dá 53. Soma 5, 58. Soma 9, 67, soma 12, 79, soma 15, 94. Então, a gente fez aqui a frequência acumulada. O que você vai fazer? Repara que a última frequência acumulada é sempre o total. Então, o total que a gente tem é 94. Então, eu tenho a soma total das frequências, vai ser o número total que a gente tem, é 94. E aí você vai ter aquele esquema lá do ímpar. Se for ímpar, n mais 1 sobre 2. Se for par, n sobre 2 mais o próximo. No nosso caso, é um número par. Então, eu vou fazer 94 dividido por 2 dá 94 dividido por 2 dá 47. Beleza. Então, a gente vai pegar o 47º
e o 48º termos. Beleza, então agora presta atenção que vem a parte difícil. Então eu quero saber onde está o 47º e o 48º termos dessa distribuição aqui. A primeira classe tem uma frequência absoluta de 25. Então, e a frequência acumulada deu 25. Então, aqui, a primeira é sempre do primeiro ao que chega daqui da acumulada, que é 25, ao 25º. Então, do primeiro termo ao 25º está na primeira. A segunda, a próxima classe, vai ser sempre do próximo desse aqui. Então, se é 25 aqui, vai ser 26, até o último da frequência acumulada aqui, ó, 43. A próxima classe, da mesma forma, vai pegar o próximo aqui, 43 vai ser 44 aqui, até quanto? Ao da frequência acumulada, 53. Aqui vai ser do 50, a quarta classe vai ser do 54, que é o próximo do 53, ao próximo aqui, que é o 58. Aqui vai ser do 59 ao 67. E aqui vai ser do 68 ao 79. E aqui vai ser do 80 ao último ali, que é o 94. 94. Então, repara o seguinte. A primeira classe tinha 25 termos, então vai do primeiro ao 25º. A segunda tem 18 termos, então vai do 26, que é depois do 25, do 26 até o acumulado aqui, que é 43. A terceira vai do 44 ao 53, a quarta do 54, deixa eu tirar ali que está parecendo um ao quadrado aqui. Do 54 ao 58º, são só 5 termos, então 54, 55, 56, 57, 58, tá vendo? Deu certinho. Aqui são 9, ó. 59, 50, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Deu 9 termos. Aqui são 12. Se você contar do 68º ao 79º, vai dar 12 termos. Como eu quero a mediana é o 47º e o 48º, onde está o 47º e o 8º? Está aqui, ó, entre o 44º e o 53º. Então, a minha mediana está na terceira classe. Tá? Esse é o processo para fazer a mediana quando forem classes, tá bom? Faz o esquema do n mais 1 sobre 2 ou n sobre 2, se for par ou se for ímpar. Vê quais são os termos que você está procurando. Faz a acumulada, faz desse jeitinho aqui que a gente fez e você vai descobrir a classe, beleza? Gente, vou fechar porque já passamos da conta já. Então, já estamos com 33 minutos quase. Beleza, gente? Até a próxima aula. Gente, fechou. Esse aí é o próximo, é spoiler da próxima aula.